E olha, gente, após a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a execução de emendas do relator, o Palácio do Planalto sinalizou que os valores devem ser mantidos com o Congresso Nacional, que já começou a debater nos bastidores o remanejamento interno de verbas dos valores. Desse modo, o Executivo manteria os recursos estimados neste ano em 16,5 bilhões de reais, sob influência do Congresso Nacional. Ontem à noite, a Câmara dos Deputados aprovou por 323 votos a 172 a PEC dos precatórios, proposta que adia o pagamento das dívidas da União reconhecidas pela Justiça, altera a regra do teto de gastos e abre espaço fiscal para viabilizar o Auxílio Brasil, o programa que substituirá o Bolsa Família. Na prática, promessas de liberações de verbas foram feitas aos deputados para que eles votassem a favor da proposta de emenda constitucional dos precatórios, que foi aprovada. Só que o valor que seria destinado aos parlamentares foi bloqueado pelo Supremo. A oposição chama essa PEC dos precatórios de PEC do calote. E a pergunta que eu faço para o nosso time é justamente isso. É uma PEC de calote? É uma PEC, enfim, que visa aí o benefício social? Como é que vocês estão enxergando essa discussão? E se foi ontem uma vitória do governo? Bruna, você começa. Eu acho um pouco engraçado a gente analisar a PEC fora de contexto, né? Se são dívidas que vêm de, sei lá, de 6 governos anteriores, é muito utópico a gente achar que seria natural um governo, num cenário de pós-pandemia, ser obrigado a parar tudo, parar o Brasil para pagá-la, né? Na verdade, é um pouco estranho que isso tenha ocorrido. Essa tentativa de fazer o parcelamento, né, que muitas pessoas chamam de calote, esse parcelamento, ou seja, pagar de maneira gradual, pelo menos mantém um pingo, né, um mínimo aí de liberdade sobre o orçamento. O problema é a estrutura do Estado, não é a PEC, se é do calote ou se não é. A gente ficar discutindo nomes não resolve o nosso problema. O problema é que a gente tem um Estado inchado demais e a gente acaba tendo sempre esse tipo de dificuldade de cortar na carne para resolver os problemas. E aí, discutir se o nome da PEC é o menor dos problemas do Brasil. O problema é a estrutura do Estado inchado desse tamanho. Serrão, 30 segundos, é calote ou não é? Não é calote, é uma renegociação de dívida. Agora, essa questão do superpagamento de precatório foi gerado pelo Supremo Tribunal Federal exatamente para dar aquela sabotadinha básica no governo. Esse ponto é que tem que ser lembrado. E o que o Centrão realmente aprovou foi o Auxílio Brasil, que vai turbinar a eleição junto com a liberação de verbas parlamentares. Você, Piperno? É a PEC do devo não nego, pago quando puder, e você mesmo citou um número aí, o volume pago as emendas, né, são mais de 15 bilhões de reais. É claro que ninguém aqui imagina utopicamente que o Congresso abriria a mão de tudo isso, mas esse valor é muito alto, poderia cortar um pouquinho também de benefício aos militares. Constantino, um tweet para a gente fechar. Parcelamento no meio de uma pandemia, estão ignorando as circunstâncias por narrativa política e o Congresso deu uma resposta ao Supremo Tribunal Federal na votação maior no segundo turno.